Olá, sejam bem-vindos. Estamos aqui na 34ª Semana do Fígado do Rio de Janeiro para debater um tema bem interessante. Como escolher o melhor tratamento de primeira linha no tratamento do hepatocarcinoma avançado. Eu sou Kelly Araújo, eu sou oncologista clínica do Américas Oncologia, no Rio de Janeiro, e eu estou aqui com as minhas colegas, doutora Bárbara Sodré, doutora Bárbara oncologista clínica do Grupo Oncoclínicas, do Rio de Janeiro, doutora Joyce Roma, hepatologista supervisora do Ambulatório de Hepatologia do Hospital Federal de Bom Sucesso, e doutora Mariana Dottori. Doutora Mariana, hepatologista do Ambulatório de Hepatocarcinoma do Hospital dos Servidores do Rio de Janeiro. Sejam bem-vindas, meninas, é um prazer estar com vocês. Bom, atualmente no Ocidente, a gente tem 3 grandes estudos positivos, né, com a combinação de imunoterapia, né, sendo superior ao TKI, né, lenvatinib e sorafenib. A gente ainda não tem aprovação do terceiro estudo, né, do 9DW, com a combinação de nivo e ipilimumab. Ainda não está aprovado pelo FDA, mas no Brasil a gente tem 2 estudos bem relevantes, né, com a combinação de atezolizumab e bevacizumab e durvalumab e tremelimumab, né, além do lenvatinib e do sorafenib. E o objetivo da nossa discussão hoje é trazer para a prática clínica como que a gente escolhe, né, esse tratamento no nosso dia a dia. Está bem claro para a gente que a indicação de endoscopia antes de uso de bevacizumab, né? A gente tem que definir a questão de presença de varizes de risco, indicar tratamento, mas existem outras situações que também devem ser avaliadas, né? E aí, para a gente ilustrar um pouquinho, para facilitar a nossa discussão, eu trouxe um caso clínico, né? Um caso de vida real, um paciente do consultório, um paciente com 83 anos, com uma história de dor abdominal, hipocôndrio direito, há mais ou menos uns 3 meses. Esse paciente, ele hipertenso, diabético, dislipidêmico, obeso, né? Com uma história aí de etilismo social aí ao longo da vida, né? E ele trazia imagens com uma lesão extensa, uma lesão sugestiva de CHC, um trombo tumoral que invadia a veia porta, tanto direita quanto esquerda. Além de 2 lesões satélites. Ele tinha uma lesão com 3 centímetros e uma lesão com 2 centímetros e um fígado cirrótico. E aí, esse paciente, na época, ele foi avaliado para hepatite B e C negativos. Ele tinha uma alfa-feto de 2.500, plaquetas normais, um Child A5 e um ALB1. Foi solicitado na primeira consulta uma endoscopia, essa endoscopia não tinha varizes, e ele tinha uma coluna do ano anterior com uma displasia, uma lesão pequena de Lafoa tratada, que ele fez uma hemostasia. E aí minha primeira pergunta diante de um paciente, né, desse no consultório, né, a gente vê cada vez mais pacientes idosos, né, um idoso funcional, com comorbidades controladas, com uma lesão extensa, tumor invadindo veia porta bilateral, lesões satélites, multifocal, um BCLCC, né? Como que vocês definem na saúde suplementar, né, o tratamento desses pacientes? Como é que vocês pensariam diante das opções que a gente tem hoje? O que vocês pensariam? Vocês acham que idade, comorbidade é um fator que ajudaria a definir essa escolha de vocês ou não? Como é que vocês pensariam em indicar esse tratamento? Bem, eu acho que já temos estudo que demonstra segurança em tratar paciente idoso com comorbidades controladas, né? Então, a imunoterapia, ela já se mostra segura e eficaz nesse grupo de população. E em relação aos TKIs, a gente acaba não sendo uma opção, né? Porque o lenvatinib, ele acaba também não incluindo os pacientes com trombose com tumor na veia, com trombose tumoral. Então, acho que a imunoterapia ainda é a de escolha nesse grupo de pacientes. Alguma combinação específica? Falando um pouquinho, acho, do paciente idoso, eu acho que na prática clínica eu uso muito as escalas geriátricas para a gente definir aí o quanto esse paciente é fit para tratar, tá? Então, acho que esse paciente, a gente aplicando uma escala geriátrica, confirmando, né, que esse paciente realmente é um idoso, que a gente possa falar fit, e aí a gente também tento um acompanhamento muito de perto também com geriatra e com cardiologista, mostrando que o risco cardiovascular é pequeno, né? Eu ficaria confortável em seguir uma terapia com IO ou um IO com um antiangiogênico, tá?
Então, não é a idade que vai me fazer ir para uma terapia. Eu acho que é muito mais o contexto, né? Inclusive, tem estudo mostrando, comparando a população idosa com os jovens em ATES e BEV, mostra que não só é seguro em termos de efeito adverso, como a taxa de resposta também é semelhante entre os idosos e os mais jovens, né? Então, não faz tanta diferença em relação à idade. Assim, o remédio, a imunoterapia é segura. Certo. Não, nesse caso, eu conversei com a cardiologista, né? Uma preocupação nossa com relação ao bevacizumab, pacientes idosos, é a questão de um evento isquêmico, um evento cardiovascular, né? E realmente ele não tinha histórico de nenhum evento, e ele estava, a princípio, controlado, as comorbidades estavam bem controladas, então é uma coisa que deixou mais tranquila para oferecer, para essa decisão para ele. Se a gente estivesse no SUS, eu acho que a Joyce acabou falando, né? No SUS, a gente, infelizmente, não tem disponível, né, amplamente a imunoterapia, né? E tem unidade que tem sorafenib e lenvatinib, tem unidade que só tem o sorafenib, né? Se estivesse diante de uma unidade com as duas opções disponíveis, você pensaria, então, no sorafenib? Os dois são semelhantes, né? Tem estudos que mostram que são semelhantes, de não inferioridade, né? Que em relação à resposta. O lenvatinib com a sobrevida um pouquinho acima do que o sorafenib, mas como o estudo inicial não incluiu pacientes com tumor na veia, com trombose tumoral, a gente acaba escolhendo, nesse caso, o sorafenib. E o sorafenib ainda tem a vantagem de ter o regorafenib como segunda linha bem documentado, né? Então é um tratamento sequencial já bem estabelecido, que seria uma vantagemzinha para ele também. Um estudo fase 3 para corroborar esse sequenciamento, né? Certo. E com relação à etiologia, né? Então, assim, foi pesquisado, um paciente que não tinha hepatite, né? Mas com relação a MESOD, o paciente com hepatite B, hepatite C ou hepatite não alcoólica, enfim, vocês acham que isso impacta na escolha de vocês? Hoje, acho que não. Inicialmente, os primeiros dados preliminares do Embrave mostrariam que o doente com causa não viral teria uma pior resposta, mas depois eles reviram os dados e o resultado final foi de que é parecido, não é estatisticamente significativo. Se não me engano, a taxa de resposta no não viral era de 27% e na hepatite C 30%. Era pequena a diferença. Então, hoje em dia não existe isso estabelecido assim. A etiologia da cirrose não é motivo para escolher um ou outro tratamento. A gente vê também uma questão prognóstica, né? Que acaba sendo um pouco diferente entre um tratamento e outro, né? E com relação a gente falou de prognóstico, né? Assim, uma dúvida nossa de oncologista sempre é com relação à função hepática, né? Então, a gente sempre tem que estar junto, né? Não existe o oncologista tratar o hepatocarcinoma sozinho, né, Bárbara? Como que vocês avaliam a função hepática? A gente tem muito na cabeça o child, né? Mas a gente vê cada vez mais o papel do ALB. Como é que vocês avaliam a função hepática para definir a escolha de um tratamento? Como que é isso na prática? Bem, primeiro a gente pede a elastografia, vê se o paciente é cirrótico, estratifica, vê se ele tem hipertensão porta ou não tem hipertensão porta, porque isso também determina na escolha da imunoterapia. E logo em seguida, CHIDE, classifica o CHIDE, vê o ALB score, que é um refinamento do CHIDE, para ver se ele classifica em 1, 2 ou 3. E o MELD, é um score que você avalia mortalidade em fila de transplante. A gente não coloca o MELD score para classificar a função hepática desses pacientes. E a partir disso você entende, né? O paciente CHIDE A, você consegue indicar a imunoterapia, o CHIDE B a gente vai com cautela e o CHIDE C a gente contraindica, né? Junto com a avaliação do ALB no paciente que é o CHIDE A, mas tem um ALB 2, você, às vezes, com cautela, alguns tipos de tratamento. O score tem uma avaliação prognóstica, né? Então, de vez um child A com ALB 2, você sabe que o prognóstico não vai ser tão bom quanto se fosse um ALB 1. É mais um refinamento, mas não muda muito a indicação, assim. Mas no child A você vai com cautela. E no child B, né, que é a próxima pergunta, aí você tem que individualizar mais ainda. Eles têm uma sobrevida pior do que o child A, geralmente metade, mais ou menos, da sobrevida para o child A. Porque a doença hepática é mais grave, né? Um doente que teria uma sobrevida pior mesmo. Em termos de segurança por efeitos adversos, é parecido, o perfil de efeito adverso não é muito
pior no Child B em relação ao Child A, mas a sobrevida é menor porque são doentes mais graves mesmo. Mas teria que individualizar para indicar o tratamento no B7. Para um Child B7, por exemplo, né? Eu acho que o B7 a gente está mais tranquilo de tentar um tratamento do que o B8 e B9, né? Para um B7 que você está lá no consultório, acompanha, né? Sabe que consegue não descompensar mais, né? E também o onde ele pontua também faz diferença. Sim. Assim, um B7 que pontua por bilirrubina alta é pior do que um por albumina baixa, né? Então, Sim. onde é que está a disfunção também tem influência. E para esse paciente, vocês pensariam em indicar TKI ou combinação de imunoterapia? Teve um trabalho agora da ASCO GI que mostrou, trabalho de vida real, fase 2, que mostrou o uso de imunoterapia teve-beva em paciente com Child B, né? E ele incluiu 81% era Child B7 e tinha 19% Child B8 e B9, né? E aí ele mostrou que nesses pacientes Child B você tinha maior incidência de aumento de bilirrubina e de queda de albumina, né? Que acho que até fala a favor do que a Mariana falou, que se você já tem uma pontuação aumentada do Child pela bilirrubina, não vai ser esse paciente que você vai utilizar a imunoterapia no Child B, né? E esse estudo, acho que a sobrevida foi em torno de 5 meses, né? Uhum. Então aí fica a dúvida, né? Será que vale a pena a imunoterapia, né? Questão de risco de sangramento, ou não é melhor o sorafenib, que também os dados de retrospectivos do GDON, eu acho que são parecidos também, né? Tem mais estudos de vida real, né? Com TKI, mais segurança, com né? sorafenib, tem mais segurança nisso, mas também o resultado não vai ser tão bom, né? Não foi tão bom e tem mais toxicidade, né? Medicamentosa nos pacientes Child B, principalmente com sorafenib. É um desafio, né? Sempre, né? E com relação ao tratamento de imunoterapia, né? Então, assim, a gente sabe que o sequenciamento ele é fundamental para a gente obter melhores resultados para os nossos pacientes, né? E a gente teve uma publicação recente agora que ela viu que em torno de só 45% dos pacientes consegue receber uma segunda linha pós-imunoterapia. Realmente, quando a gente vai ver os estudos, né, lá do sumário do Embreve, do Himalaia, até do 9DW, a gente vê que tem essa diferença. 42% fizeram uma linha superior, uma linha posterior. E isso está em conta, geralmente, por piora clínica e por perda de função hepática. E na imunoterapia, de uma forma geral nos tumores, a gente está autorizado a seguir o tratamento, mesmo quando a gente tem uma progressão por imagem, né, por RECIST ou M-RECIST, mas se a gente tem um benefício clínico, a gente está autorizado a seguir. E isso a gente vê acontecer em torno de 17% a 20% dos casos no estudo, e aí na prática clínica a gente também faz isso. E aí eu queria dividir, né, saber a opinião de vocês. Como que vocês consideram prática clínica, piora clínica, né? Como vocês consideram progressão nesse perfil de paciente com imunoterapia? A progressão, assim que aparece uma lesão nova, né, fica muito mais claro da gente identificar que possivelmente uma progressão. Mas eu acho que no cenário do hepatocarcinoma a gente tem que olhar o contexto. Então, como que esse paciente está clinicamente, a alfa-fetoproteína, se está aumentando muito. Porém, se você tem um paciente que está ali respondendo ao tratamento há um bom tempo, né, e você tem um pequeno aumento de uma lesão ou aparecimento de uma lesão também pequena, em que você é possível tratar localmente essa lesão, acho que é um fator que a gente tem que considerar muito nas oligosprogressões do tratamento local e da gente dar o benefício total da terapia que a gente está fazendo ali. Então, acho que ter esse paciente muito perto, né, se ele vai se deteriorar clinicamente ou se vai ter aumento muito alto, né, muito importante, tal alfa-feto é importante. Então, teve um pequeno aumento, fez uma terapia local, fazer um acompanhamento de perto para a gente ver até onde, né, a gente está se beneficiando daquela terapia e, um caso de uma nova progressão mais importante, a gente está fazendo aí a troca de terapia para a gente não estar perdendo aí o time desses pacientes. Perfeito. Vocês concordam, né? Excelente. Acho que aquele paciente que começa a sentir também, né? Às vezes esse paciente no caso, ele tinha uma dor abdominal, né? Ao diagnóstico, que é o que já classifica com questão de PS1, né? E ele melhorou consideravelmente. A alfa-feto, que era alta 2.500,
tá normal, praticamente, e ele tá ótimo. Mas, assim, a partir do momento que o paciente começa a perder peso, surgir dor, surgir algum sintoma pela doença, e eu tenho uma alteração na imagem, eu acho que já começa a gente a ficar pensando se não é o momento de trocar a linha, né? E a gente tem dados agora, retrospectivos, dados fase 2, de opções, né, de TKI em segunda linha. Então, a gente está caminhando aí para opções mais robustas, que talvez seja realmente a chave, né? Quanto mais tratamentos a gente oferecer para esse paciente, melhor em termos de sobrevida, né? Acho que é isso, meninas. Obrigada, foi excelente a discussão. Foi ótimo. Espero que vocês tenham gostado também e até a próxima Semana do Fígado, até o ano que vem. Obrigada. Obrigada.